Boa noite, amigos. Nós estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso estudo, né? Sociedade Espírita Estrada de Damasco, hoje com a nossa amiga Rosiane Gomes. E ela vai tratar do tema... Olha, vou até treinar, peraí, para não errar, anotei. Um mergulho no manancial do meu deserto interior. Já dá uma paz, né? Então, que a gente possa mergulhar junto com ela, tá bom? E a nossa prece inicial com Júlio Filho. Vamos então orar com ele. Jesus, mestre amigo, mais uma vez reunimos em teu nome, mestre, para tratarmos um pouco mais, buscar, conhecer um pouco mais essa sua doutrina maravilhosa, esse legado maravilhoso que o Senhor deixou para a humanidade, buscando, dentre tantas coisas, mestre querido, a nossa integração, para que possamos integrar com toda a humanidade. Envolve-nos, mestre amigo, em mais esse encontro, e que as lições, as informações, os ensinamentos desta noite, possamos colocá-los em prática logo na primeira oportunidade, que eles passem a fluir na nossa massa sanguínea. Abençoe esse nosso momento, mestre querido, e mais uma vez, se conosco. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Eu vou começar então, o estudo de hoje. Como eu gosto de contar história, eu vou contar uma história. E depois a gente vai então falar, no decorrer. E a história é o seguinte: ela tem o título da Pequena Semente. Era uma sementinha que vivia triste por ser somente uma pequena semente. Então começa assim. Era uma vez uma pequena semente que caiu da mão de uma criança. Ela olhou lá de baixo e viu tudo lindo e colorido. Então ela pensou: eu ainda sou uma pequena semente. Mas ela, na verdade, sonhava em ser como as cerejas que ficavam nos galhos acima dela. Ou então como as laranjas, doces e suculentas. Mas ela era apenas uma pequena semente. Olhou para o alto e viu uma revoada. E os pássaros voavam e brincavam, dando piruetas no ar. Então ela pensou: eu poderia ser um pássaro e voar, mas eu sou apenas uma pequena semente. Olhou para o lado e viu um belo cavalo. Então ela falou: como lindo, robusto e grande ele é! Eu poderia ser assim, mas não ser apenas uma pequena semente. Olhou para o outro lado e viu uma borboleta azul. E a borboleta com asas tão leves e coloridas, com desenhos tão diferentes. E ela pensou: eu poderia ser uma borboleta. Ou quem sabe eu ter essas asas tão lindas. Mas uma semente não pode ter asas. Então ela começou a ficar triste, muito triste, tão triste. E então ela afundou na terra. E ali ela ficou se sentindo quentinha e protegida pela terra. E aí choveu e fez sol. E de repente foi saindo de dentro daquela terra um pequeno caule verde. Então choveu mais e fez mais sol. E aquele caule foi crescendo, crescendo. E a sementinha começou a ficar feliz em perceber que ela poderia ser uma linda planta. Então choveu muito mais e fez mais sol. E um dia ela olhou para si mesma e viu que ela tinha se transformado numa árvore frondosa, cheia de cerejas suculentas. E os pássaros voavam até seus galhos para cantar e fazer os seus ninhos. As borboletas dançavam ao redor de suas folhas. E os animais, tanto dos campos quanto das florestas, vinham em busca de seus galhos para descansar.
E as crianças, foi quando ela ficou mais feliz, que as crianças de todos os lugares vinham em busca de seus galhos para subir, pegar aquelas cerejas maravilhosas e doces e levar para comer com suas famílias. Um belo dia, uma criança muito pequena subiu no galho, pegou uma cereja, uma única cereja, e começou a comer. E a semente caiu da mão de uma criança. Então, essa história eu escolhi para falar. Essa história, na verdade, né, ela é da Ananda Eluf e a adaptação de Ana Flávia Basso. O objetivo maior dessa história é a questão do autoconhecimento, né? É de nós nos introspectar, da gente fazer esse mergulho, silenciando esse lado externo, né? Que ela queria ser tanta coisa e esqueceu a natureza dela. Ela esqueceu de se olhar a importância de que ela era, por ser ainda apenas uma pequena semente, e ela ter esquecido, né, do que ela poderia se transformar. Então, assim, a gente precisa conviver, aprender a conviver com o nosso interior para a gente, então, poder conviver com o exterior. Já diz na questão 766 do Livro dos Espíritos, que é a lei de sociedade, né? E a questão 767, que fala do insulamento. Nós precisamos desse momento de silêncio para que a gente possa nos ouvir, né? Mas que a gente precisa nos conhecermos para que a gente, então, faça essa limpeza nessa casa, que é a nossa casa, né? Tirando as coisas que não prestam, as coisas que nos fazem mal, e daí a gente tirar o melhor que nós temos e, então, compartilhar com as pessoas que a gente convive, com as pessoas que a gente conhece e aquelas que a gente vem a conhecer. Então, assim, na verdade, eu vendo essa história, eu percebi o seguinte, que é uma necessidade da gente fazer 3 perguntas. E eu peguei essas perguntas que eu achei muito interessante, de uma palestra que eu tinha visto uma vez, da Maristela Santos. Ela falando o seguinte: quem me faz mal? É uma questão presente. Quem me fez mal? É uma questão do passado. Quem me faz mal? É uma questão presente. E quem me faria mal? A resposta única, que é o futuro, né? Será eu mesmo. Então, em todas as circunstâncias que a gente tem na nossa vida, o único e exclusivamente responsável por essas questões somos nós, tanto para melhorar quanto para piorar. E então, como eu falei, nós precisamos desses momentos de solidão para aprendermos a ouvir, calar esses barulhos externos, né? Ouvir a nossa própria consciência, ouvir os nossos amigos espirituais que falam no silêncio, né? Assim como Deus, que Paulo Estevam já falou, né? Que Deus opera no silêncio. Aí agora você coloca para mim o primeiro slide. Se alguém tiver alguma coisa para falar. Então, esse slide é o slide da apresentação, que a gente tem uma divisão aí, né? Tanto do deserto como de uma parte já com grama, com verde, né? Já florescendo, já nascendo, já mostrando a vida e saindo dessa área árida, né? De sequidão, de que não tem recursos, né? Você pode passar o próximo, Jaque? Essa árvore eu escolhi também, que a frase diz assim, né? A fim de crescer para cima, primeiro cresce para baixo. Finca sua humilde raiz na terra, para depois lançar seus galhos ao alto céu. Isso já dizia Santo Agostinho. E eu escolhi isso, né? Essa figura, na verdade, para demonstrar que a raiz dela é bem maior. Ela cresce, ela enrama, né? Então, ela se mantém uma estrutura, uma base muito mais forte para baixo, para que o vento, né, a chuva, o sol, os animais, até mesmo, né, os cortes, né, que a gente vê que corta e a raiz ela continua enramando, ela pode até não nascer essa mesma árvore no local, mas a raiz vai dar continuidade à existência dela, ou seja,
que a gente precisa fincar, fortalecer esse nosso interior, que a gente precisa mergulhar profundamente, para que a gente possa, então, florescer, frutificar e, além disso, a gente possa servir de exemplo, de alimento às outras pessoas que vivem, né, em companhia da gente. E agora, alguém está querendo falar alguma coisa? Pode tirar, Jaque, por favor. Passar a música agora, tá, Rosiane? Tudo bem. Compartilhou? Acho que eu vou ter que interromper para poder baixar. Espera aí. Compartilhar. O pessoal está tímido por enquanto. Eu estou percebendo. Vamos então à música. O som demora a entrar um pouquinho. O sol se põe no canto do teu olhar. A noite nos traz um céu sem estrelas. De onde vêm as vozes que me fazem crer no que não posso ver? De onde vem o amor que me embala na dor, que diz que dor não é sofrer? De onde vem a luz que me conduz ao meu viver, que me mostra o caminho a percorrer?
olhos não queriam ver. De que lado sopra o vento do entender? De que lado vem? De onde vêm as lágrimas que brilham luz? De onde vem e quem as conduz? Pra que lado parte o amor a caminhar? Por onde andará? De onde vem a força que nos faz crescer? Que fonte é este? Onde estará? Que nos leva a olhar o que antes os olhos não queriam ver, para aprender a amar. Bom, e a segunda parte, né, que são dois momentos que a gente observa que acontece, né, quando nós estamos em um deserto. Essa coisa do isolamento, né, de estarmos sozinhos, do sentirmos, na verdade, sozinhos, sozinho a gente nunca está, e a questão da gente procurar o caminho, né, o caminho a seguir. Então, assim, eu encontrei na história, né, de Jesus e João Evangelista, né, que está na Comunhão com Deus, no livro Boa Nova, capítulo 19, pelo Espírito Humberto de Campos, né, psicografado por Franciscano de Xavier. Então, João Evangelista ainda era muito jovem, muito novo, né, nessa vida de discipulado. E ele muito confuso, né, e assim, sedento e se questionando muito, né, sobre essa história de que Jesus falava desse Deus tão íntimo, desse Deus de que não tinha um distanciamento. É como se Jesus estivesse ali, né, com o próprio Deus em si. Então ele tinha uma necessidade muito grande de conhecer isso, de saber disso, porque que Jesus falava tão intimamente desse Deus e que ele não conseguia alcançar. E ele, então, nessa dúvida, ele perguntou a Jesus como é que ele poderia estreitar essa comunhão com Deus. Porque ele tinha falado que ele tinha se aconselhado com um amigo dele, né, na verdade, que ele era peraí, gente, só um pouquinho, que deu um branco aqui. Assim, com os essênios, eu esqueci. Os essênios eram povos que viviam isolados, né, no deserto, justamente para procurarem essa comunhão, através dos rituais que eles faziam e tudo mais. E João Evangelista, então, procura um desses amigos que se aconselhavam com os essênios para procurar como que ele conseguiria fazer, estreitar essa comunhão com Deus. E esse amigo dele falou o seguinte: olha, você consegue isso no isolamento, se refugiando, né, se isolando, para que então você consiga ter essa comunhão plenamente. Ele ainda muito confuso,
Ele então chega para Jesus e pergunta, como é que eu conseguiria, Jesus, ter essa comunhão com Deus? Então Jesus lhe diz, João, suas dúvidas ainda existem, porque ainda não compreendeu que cada criatura tem um santuário do próprio Espírito em que a sabedoria e o amor de Deus se manifesta por intermédio das vozes da consciência. E então, o João, fala para Jesus, Mestre, seus esclarecimentos me abrem novas portas, né? Novos horizontes, mas eu ainda não consegui ver plenamente como é que eu conseguiria, então, estreitar essa comunhão. Quando tiver alguma aplicação, né? Alguma situação em que você possa me mostrar isso, você me mostra? Jesus então prometeu, eu te prometo, João. Só que nisso eles estavam indo a Jerusalém, uma das poucas vezes que Jesus, né, ia a Jerusalém. E aí, no retorno, né, de volta, eles passando pela estrada de Jericó, óbvio, uma paisagem desértica, né, com toda a dificuldade que o deserto apresenta, eles viram um homem cavando na beira do caminho, um poço. E Jesus, obviamente, que se aproveitava desses momentos, né, e mais a praticidade da coisa, para que ele então mostrasse na íntegra, né? E ele viu ali a oportunidade certa, então, para ele tirar essa dúvida do João. Então ele chegou para essa pessoa que estava cavando e falou assim, o que fazes, amigo? Então o homem responde, busca a água que necessitamos. E Jesus, a chuva aqui nesta redondeza tem sido escassa ultimamente? E o homem, sim. Aqui por Jericó, ultimamente, quando tem a chuva, vem se tornando uma verdadeira graça de Deus. Jesus volta-se para João e diz, João, esta imagem é simples, mas é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem já sabe que sem a chuva não haveriam mananciais na terra. Mas não para de cavar, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. A imagem é pálida, todavia chega para compreenderes como Deus reside também dentro de nós. Então, assim, esse exemplo que, no caso que Jesus estava mostrando, era exatamente isso, né? Esse homem cavando em busca daquela necessidade que ele tinha, embora fosse física, mas ele usou aquilo para então mostrar a João de que ele cavando, de que ele se entrando, né, para dentro de si, ele buscava dentro dele a presença de Deus, o Deus vivo, de que ele pudesse então saciar essa sede. E aí ele continua. Dentro destes símbolos entendemos que a chuva é a verdadeira expressão da misericórdia divina. E essa misericórdia divina, gente, chega pra gente em forma de muitas coisas, né? Quando a gente está com algum problema, quando a gente está em uma situação difícil, quando a gente está em meio a tantas dúvidas que a vida nos apresenta, né? E aí, que no caso são, né, os recursos, né, as oportunidades, situações, circunstâncias, são pessoas que chegam para nós em determinados momentos que nos ajudam de alguma forma, com conselho, com algo material, ou simplesmente nos acolhem de alguma forma, né? E ele então fala o seguinte, que esta paisagem deserta que vemos representa a alma humana, vazia de sentimentos, né? Santificadores. Então, assim, é um exemplo de que a gente, esse homem, né, cavava em meio a esse deserto, que são os desertos da nossa vida, que muitas das vezes, a maioria das vezes, a gente se coloca, nós nos encontramos, que tem situações que nós nos colocamos em deserto e tem outras que a gente precisa passar por esse deserto, né? E ele então cavando essa água, né, em busca dessa água, porque sabia que por baixo lá, muito, muito, muito profundo, que também não é tão superficial, porque se fosse, com certeza já teria acabado, e a sabedoria de Deus é tanta, de que
tem que existir essa profundidade para que a coisa não fique tão fácil, né, para nós. E este trabalhador, João, simboliza o cristão ativo, cavando junto aos caminhos áridos, situações que são essas situações de vida da gente, né, que é difícil, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, em busca da luz divina em seu coração, que são esses mananciais, né, essa fonte, né, que nós temos dentro de nós, mas que a gente não reconhece, muitas das vezes a gente não vê porque a gente não procura e a gente procura no externo, né? E a água, João, simboliza a perfeita essência de Deus que está tanto no céu quanto na terra. Ou seja, ela está tanto fora de nós quanto dentro de nós, né? Deus está dentro de nós como também fora, ou seja, basta a gente ver, basta a gente procurar, que a gente acha. Então, assim, é uma necessidade muito grande de que, nesse momento, nós estamos passando, né, esse mês agora que a gente está no Setembro Amarelo, né, que é o mês de que a gente, então, está vendo muitas apresentações, né, muitas pessoas, né, que fazem trabalhos para que as pessoas que cometeram, que intendam cometerem suicídios, né, que são muitas dessas pessoas que têm esses desertos, que vivem nesse deserto e não tem como buscar, até por conta de, às vezes, não conseguir, né, de tanto estar seco. Eu imagino como se fosse a imagem do próprio sertão do Brasil, de que quando a gente passa, a gente vê carcaça de animais, é como se essa pessoa tivesse tão seca de que ela não consegue visualizar esse manancial, essa fonte, esta água viva de que é Deus. E que ele não precisa, obviamente, procurar fora de si, mas dentro do seu interior, do seu íntimo, né? E aí, alguém quer falar alguma coisa? Eliane está com a mão levantada. Tá, beleza. Boa noite. Isso me fez lembrar um texto que eu li hoje, eu achei muito interessante, que fala que quando as questões não estão bem resolvidas, né, conosco mesmo, termina que a gente se excede muito em alguma direção, ou no trabalho, né, aquela pessoa que só vive trabalho excessivamente, ou num relacionamento, seja em alguma área da sua vida que você percebe que aquilo não está em harmonia, está de forma excessiva. E às vezes, apesar de excessiva, às vezes, por não estar em equilíbrio, termina não estando nem sendo feita, realizada de maneira plena, satisfatória. E esse texto ele fala que quando você percebe que tem algo em excesso, é porque tem alguma coisa faltando. Então, quando você falou da parte dentro de nós, desértica, essa falta de comunhão com Deus, e a raiz, né, a base, quando a base não está fortalecida, né, quando não está bem desenvolvida, isso termina gerando conflitos. Eu lembrei desse texto. É muito interessante, porque se a gente conseguir observar que a gente está excessivamente realizando algo de forma em desequilíbrio, é porque a gente precisa refletir que tem alguma coisa que está faltando. Mais alguém? Então, esses momentos, né, que foi muito bom, Eliane, você falar isso, que realmente a gente, muitas das vezes, por nós não conseguirmos conviver conosco, né, que a gente vê que, por exemplo, existem pessoas que vivem sozinhas por necessidade, outras vivem sozinhas por escolha, né, mas
que eu pesquisando sobre esses assuntos, há uma necessidade, sim, de nós, como eu falei, né, calarmos esse externo para ouvir o nosso externo, o que o nosso externo fala para nós, porque nós, na verdade, nós somos uma terra, um campo totalmente desconhecido de nós mesmos. Você vê que quando a gente faz alguma coisa que ela é positiva, né, e que não é do nosso hábito, a gente se surpreende. Nossa, eu fiz aquilo. Nossa, eu fiz isso. Mas não é que nós não sejamos assim, nós somos. Só que é tão difícil da gente se conhecer, da gente fazer esse mergulho profundo, que a gente começa a fugir de nós mesmos. Então a gente procura no externo, né? A gente busca em pessoas, né? Muitos relacionamentos aí doentios, né? A gente busca nos amigos, né? Que as pessoas precisam estar sempre acompanhadas de muitas pessoas para se sentirem bem. As pessoas buscam em compras, né? Em gastar, outras assistir filmes, desculpa, gente, assistir a filmes, a novela, tem sempre que estar com algo que tire dela mesma a atenção que ela teria que ter com ela mesma para colocar essa atenção fora, né? Então isso é uma fuga de que a gente tem para que, por quê? Porque a gente estar sozinho conosco é algo que é assustador, mas que deveria ser prazeroso. Mas por que não é prazeroso? Porque a gente não enxerga exatamente esse manancial, de que a gente possa beber, de que a gente possa nos banhar, do que a gente possa nos refrescar, nos aliviar, que é esse manancial que Deus bota lá, como esse que fica ali, né, na terra, ali no deserto, lá no fundo, e tem dentro de nós. Então a gente está sempre nessa busca, né? Nessa ânsia de querer ocupar esse nosso vazio, esse nosso momento de solidão com algo, e que a gente não consegue ocupar conosco. Que a nossa companhia é a nossa melhor companhia, deveria ser, né? Mais alguém querendo falar? Júlio, Rosiane. Pode abrir o microfone. Sim, muito obrigado. Boa noite a todos. A fala da Rosiane, somada à fala da Eliane, me fez refletir acerca do meu próprio comportamento. Eu não sei se acontece com os outros, mas acontece comigo muito. Eu me envolvo muito com o trabalho. Eu, às vezes, acabo aqui a nossa reunião, entro num outro trabalho, vou, às vezes, madrugada dentro. E aí, eu, às vezes, sinto falta desse encontro comigo. Caramba, eu preciso ver um filme, eu preciso, sei lá, conversar, eu preciso não desfocar dessa questão do trabalho, né? E aí você, Rosiane, a Eliane, a contribuição da Eliane, trazendo essa reflexão, está me fazendo pensar acerca disso. Eu vou até falar pouco com relação a isso, aí se as pessoas falam mais, deixa eu ver se eu aprendo um pouco mais relativamente a isso, porque eu já estava pensando nisso, né? Achando essa minha quase uma obsessão pelo trabalho, uma espécie de fuga realmente. E aí você está despertando, alguma coisa está... eu preciso descobrir aqui dentro de mim que eu não estou conseguindo achar dentro de mim, e aí estou, vamos dizer assim, transmitindo, né, para esse trabalho que eu estou sempre ocupado, tá? Eu tenho sempre alguma coisa por fazer. Eu não consigo sequer entender as pessoas que... Eu chego, às vezes, para conversar com meu filho e falo, pô, meu pai, está aqui. Ele costuma falar, ele usa uma expressão, né? Eu estou aqui comendo amendoim. Quer dizer, a expressão de quem não está fazendo nada. Eu não tenho essa coisa de não fazer nada. Eu tenho sempre muita ocupação. E aí eu estou achando já que... Já pensava que não estava muito certo. Agora estou mais preocupado ainda. Tenho dito. Falem aí, gente, para que eu... Me consolem, me consolem. Eu vou só falar porque eu não posso levantar a mãozinha. Não vou falar direto porque não tem ninguém com a mão levantada aqui. Quando a gente fica à toa, né? Tanto eu quanto ele, a gente fica se sentindo culpado.
Hoje, por exemplo, a gente ficou aqui com a família, né, do filho mais velho dele, então ficamos comendo amendoim durante os momentos. Quando eles foram embora, aí a gente... hoje, ele, né, no caso. Hoje é segunda. Ai, meu Deus, tem Damasco, tenho que trabalhar. Não podia ter ido dormir, porque ele dorme depois do almoço. Então fica se sentindo culpado por estar à toa algumas horas num dia de feriado, porque a pandemia, né, a gente está trabalhando home office, mas as nossas empresas, né, no caso, mantém o feriado, né, claro. Então, mas a gente não para de trabalhar, né? Então, a gente se sente meio culpada, né? Tanto eu também tenho esse sentimento. Vou ficar à toa, mas eu sei que eu vou ficar mais tarde hoje, entendeu? Então, meio complicado isso. Tem alguém com a mão levantada A aí, Ana Patrícia? levantou a mão. É a Ana. Boa noite a todos. Boa noite. Eu acho que esse sentimento, tanto que o Júlio e a Jaqueline colocaram, é porque nós vemos de uma geração em que parece que nós só estamos funcionando quando nós estamos trabalhando. Aquele momento em que nós paramos e nos olhamos e começamos a nos permitir, não, eu tenho o direito de assistir um filme, eu tenho o direito de sentar para almoçar, tirar minha hora de almoço, sabe? E isso é uma coisa que nós temos que começar a nos permitir. Quando eu vim morar aqui no Sul, eu comecei a perceber, eu ficava abismada em ver, nossa, as lojas aqui do bairro fecham na hora do almoço? Como assim? Na hora do almoço, que é a hora que tem um movimento de pessoas. E aí eu parei e falei, não, peraí, isso daí requer uma tranquilidade de você poder almoçar, estar junto com a sua família, ter pessoas próximas, onde você está, todo mundo, porque se todo o bairro, se todo aquele local vai parar, um obriga o outro a parar também, porque todos estão no mesmo lugar. E aí você começa a ver pessoas mais calmas, aí você, não, realmente isso interfere na nossa vida. Então você já consegue dormir melhor, você já consegue botar mais a cabeça para pensar em outras coisas que não só o trabalho. E nesse momento de pandemia você entende, nossa, peraí, eu fiquei me cobrando o tempo todo só resultado, resultado, resultado. Agora não, agora eu acho que eu vou me permitir descansar, eu vou permitir assistir um filme, eu vou permitir comer amendoim. Então, assim, eu acho que é o momento de você... Porque o tema em si é um tema polêmico, que quando você fala, nossa, eu vou olhar as minhas sombras, aí você vai começar a ter que questionar e responder. Então, às vezes, quando elas estão escondidas, funciona de um jeito. Mas quando você começa a colocar luz, aí você vai entender, não, isso aqui eu acho que eu posso mudar. Isso aqui não vai ser uma mudança radical, mas aos poucos eu posso mudar isso. E isso vai acontecendo na sua vida devagar, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma urgência, porque isso são procedimentos que nós vemos o tempo todo praticando. Então, aos poucos, isso tem que mudar. Mas vai mudando à medida que nós vamos permitindo que isso aconteça. Quando naquele momento que eu sento para almoçar e alguém me telefona, não, peraí, deixa eu acabar o meu almoço. Quando eu acabar o meu almoço, eu retorno a ligação. Então, você já está se policiando para começar a praticar isso. E daí é que vem o nosso dia mais calmo, daí é que vem o momento de você se permitir poder dormir no momento que tem que dormir, poder comer o amendoim no momento que você pode comer o amendoim. É isso. Tem mais alguém? Dona Regina. Ativa o som, Dona Regina. A Ana abriu o meu pensamento, que eu estou aqui pensando. Realmente a gente está vindo de uma cultura em que, principalmente a mulher, ela não poderia ficar
em casa sem alguma coisa para fazer. Mulher parada para trabalhar. Então, a gente vem de uma cultura assim, não tem nada para fazer, com uma gaveta. Ah, não tem nada para fazer, arranja alguma coisa para fazer. Eu me lembro disso perfeitamente, que a nossa geração, eu ainda, graças a Deus, que eu não cheguei a ser assim, muito escrava disso com meus pais. Mas a gente sempre pega uma neguinha da história. E quando foi um dia, eu pensei assim, gente, a gente precisa se libertar disso. E devagarinho eu fui libertando. E conversando um dia com a doutora de nutrição, ela falou, dona Regina, aqui, a gente não pode permitir tudo. A gente tem que saber o que permite. Aí é uma verdade. Aí eu disse assim, mas agora eu já estou assim, permitindo assim, hoje eu acabei o almoço, mas eu servi o almoço, mas após o almoço eu estava cansada e eu botar a louça dentro da pia e depois que eu descansar eu vou lavar. Aí ela disse assim, a senhora segue esse caminho, porque esse é o certo, porque a gente simplicia demais. Eu sou obrigada a acabar o osso e lavar a louça, deixar a cozinha bonitinha. Mas há momentos que você não tem vontade de fazer aquilo. E isso me despertou. Agora, quando ela está falando desse assunto que a Ana também começou, é uma realidade. A gente precisa ter um tempo livre. E o seu Júlio também despertou para isso. Nós temos o direito e o dever de fazer aquilo que a gente tiver vontade, de comer um amendoim, de assistir um filme, de sentar e ficar orando um tempo. Eu achei maravilhosas essas sugestões e palavras dos amigos aí. Pensar que a gente tem esse direito de seu juro. Vamos sim. Vai lá, Jaqueline, polícia ele, tá? Aí você também vai ter o seu tempo só de devaneio. A Bruna está com a mão levantada. Eu vou só falar um pouco aqui o que o Júlio pediu para eu botar um negócio no chat, ele pediu para explicar melhor. É que justamente por coincidência, semana passada eu li um texto no meu grupo de estudos do meu doutorado, e o nome do texto era Tempo Livre, né? E ele dizia exatamente que o tempo livre verdadeiro, ele só existe quando a gente faz algo produtivo para nós mesmos. E que algumas outras coisas que a gente faz são um pouco programadas demais. Então, às vezes, a gente quer se entupir de atividades, fazer outras coisas, como se tivesse sempre essa necessidade de estar fazendo algo, né? E não fazendo algo que realmente que te traga prazer, que seja um momento para si, né? E que isso que é o tempo livre é produtivo, que isso, quando acontece, você se sente melhor e tem uma certa liberdade. E explicava que essa sensação da gente não conseguir ficar bem nesse tempo livre era justamente causada por esses processos econômicos que sempre, desde criança, a gente aprendeu que a gente tinha que sempre estar fazendo alguma coisa, exatamente o que a dona Maria Regina falou, né? Então, seja o trabalho de casa, que também é trabalho, né? Você vai lavar uma louça, você está ocupada com as coisas de casa, então não deixa de ser um trabalho doméstico, ou seja, um trabalho intelectual que você saiba trabalhar. E a gente se condiciona na vida, né, no trabalho, e não se permite ter esse outro tempo, né? E que essa falta desse tempo justamente causa essa culpa. Então, assim, já aconteceu vezes comigo também, quando eu estou muito agitada, trabalhando muito, o dia que eu estou à toa, eu falo, gente, não tem nada para fazer, né? Eu também fico caçando, pensando, né? Sem certeza, vejo de novo. Agora não, que eu estou mais em casa, eu organizei melhor meu tempo, eu consigo ter meu tempo livre mesmo, produtivo e fazer. E eu fico pensando até o contrário agora, como vai ser quando eu voltar ao meu ritmo normal, que eu não vou ter que trabalhar de novo e não vou ter esse tempo que eu estou tendo agora. Eu consigo participar muito mais das reuniões. Lembra que no passado eu não conseguia nem participar direito, porque eu trabalhava muito. Então, e isso é importante. Então, assim,
eu ainda estou numa fase que eu preciso correr muito atrás das coisas de muito trabalho para garantir um dinheiro que eu ainda não cheguei numa fase confortável da minha vida. Mas eu tenho em mente que para o meu futuro eu não desejo trabalhar tanto. Não é uma coisa que eu desejo para mim. Eu desejo ter tempo sempre, que seja um tempo sempre para mim, para fazer as coisas que eu gosto. Já não me acho errado, já enxergo com olhos errados quem trabalha muito. Eu acho que não tem necessidade nem de trabalhar tanto, nem de 8 horas por dia. Poderia ser 6 horas e o resto do tempo a gente dedicar à nossa própria casa e o resto do tempo que sobrasse para nós mesmos, para poder ler um livro que se gosta, ver um programa que está afim de brincar com os filhos. Então, e esse texto foi muito bom, que foi extremamente esclarecedor nisso. Então, assim, não se sintam totalmente culpados, porque isso é todo um sistema que nos faz acreditar que o trabalho é a primeira coisa que tem que ter e que o homem não é digno, não existe sem trabalho, né? Como se fosse assim, um homem que não trabalha não tem nada e faz a gente se sentir culpado até de estar à toa. Na verdade, não é, né? A gente tem que, deveria ser as duas coisas, a gente tem que trabalhar para se sustentar, mas o trabalho não deveria dominar a nossa vida, e que esse tempo livre é importante. Aí eu escrevi ali no chat, eu estou explicando o que o Júlio pediu para desenvolver, mas é mais ou menos essa contribuição que eu queria trazer. Tenho dito. Janaína está com a mão levantada e Dona Regina. Ativa, Jana. Então, boa noite a todos. O tempo livre, na verdade, na minha concepção, eu estou ouvindo todos falarem e lembrando a Rosiane, que falou sobre a introspecção para encontrar Deus, aquele encontro íntimo, né, que Jesus tinha com Deus e que nós deveríamos ter, é esse momento livre. É justamente um momento livre que a gente tem, longe das ocupações terrenas de trabalho, de necessidade de ganhar o pão, que também é uma atividade digna, onde a gente demonstra para a vida o nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual e tudo, mas o tempo livre de comer o amendoim, de olhar para o tempo, de ficar olhando para as nuvens, vendo bonequinhos, é o tempo que a gente tem para encontrar a si próprio, para mergulhar dentro da gente também. Porque esse mergulho ele vem de várias formas, cada um no seu nível de espiritualidade, de crescimento, amadurecimento. Somos todos crianças, né? Cada um caindo, levantando, igual o bebê que está engatinhando. Então, o momento livre é justamente o momento onde a gente deve encontrar com Deus. É claro que nem todo mundo usa o seu momento livre condizentemente dentro dos padrões da doutrina de Jesus. Mas isso não quer dizer que eles também não vão chegar no momento em que entrarão nessa introspecção, seja comendo um amendoim, porque a gente, fazendo as coisas aprazíveis da vida, a gente encontra Deus também dentro da gente, a gente respira fundo, que delícia, que eu estou aqui, né, sentindo como eu estou, porque existe uma meditação que o Gautama, o Gautam, Siddhartha Gautam, que é Buda, né, que quem ascendeu, ele ensina uma meditação de libertação e cura através da autoobservação. Isso também é muito interessante perceber, que você parar sozinho, como disse a Rosiane, parar sozinho e ele vai além. Ele vai dizer para a gente se observar como está a nossa respiração, o nosso coração, todas as sensações que o nosso corpo sente, que quando você para observar isso, você sente coceira na cabeça, coceira no pé, coceira na barriga. E ele diz, não se mexa. Olha só que dificuldade. Por quê? Porque quando você não se mexe, você vai perceber algo muito maior. Que isso vai passar. Como disse Maria, tudo passa. Era isso que eu queria dizer, gente. Tenho dito. Na Regina.
Aqui, ó. Na verdade, sou eu. Fabrício. Pois, pessoal. E eu queria comentar também, assim, além da gente precisar não se sentir culpado, né, por um momento livre, tá, que dá para fazer, tá à toa, coisa ruim, não é, porque a gente precisa disso até para o nosso cérebro conseguir trabalhar normal e fazer sempre sua renovação. E também outra coisa muito importante é que a própria Constituição Federal nos garante isso em um dos direitos fundamentais, que é o lazer. Então a gente não está errado, não. A gente precisa descansar de vez em quando. Só isso. Bom, obrigada, gente, pela a participação de vocês aí, realmente muito profundo, né? Eu queria que Jaqueline colocasse o outro slide, por favor. Então, assim, esse slide, né, eu procurei saber o significado do que era deserto e manancial, né? E aí, assim, como está dito aí, será que alguém pode ler? Deserto. Região árida, coberta por um manto de areia, com um índice anual de baixíssima precipitação de água, caracterizada pela escassez de vegetação, dias muito quentes, noites muito frias e ventos muito fortes. Lugar ermo, despovoado, solitário e pouco frequentado. Mananciais. Pode? Pode. Local onde a água se origina. Nascente ou fonte de água doce, superficiais e subterrâneas do planeta. Pode ser considerado como o início de fonte durável de qualquer coisa. Então, obrigada. O deserto, né? Você vê as características, né? A região árida, coberta por um manto de areia, né? Com baixíssima precipitação de água. Ou seja, tem, mas é baixa. Vegetação escassa, dias quentes, noites frias, ventos fortes. Um lugar totalmente despovoado, solitário e pouco frequentado. Se a gente nos transportarmos, né, para ver em nós todas essas sensações, isso daí, a gente vai ver o seguinte: como é que a nossa vida está? Como é que a gente já esteve? Em que momento do deserto nossa vida já passou? Porque eu acredito que todos nós já passamos por esse momento. Por esses momentos. Algum desses momentos, ou todos, ou algum deles, né? Essa coisa do lugar ermo, despovoado, solitário e pouco frequentado, é exatamente essa questão de nós estarmos fechados, de nós estarmos enclausurados em nossos sentimentos, em nossos pensamentos, naquilo que a gente tem de bom e de ruim, né? E pouco frequentado, porque às vezes, maioria das vezes mesmo, nem a gente mesmo se frequenta. Como eu falei antes, a gente tem que pegar a nossa casa, a gente tem que dar uma limpada, uma faxina, tirar o que não presta, aproveitar o que pode ser aproveitado e fazer uma obra, né? Pintar a parede. Você vê que quando a gente faz isso, a nossa casa fica até mais bonita, pode ser simples do jeito que for. Então a gente precisa fazer isso. E esse manancial, que é onde se origina, né? É a coisa da nascente, né? Ou seja, a coisa pura e de água doce. Ou seja, que vai matar essa nossa necessidade, essa nossa sede, em meio a essa escassez da vida, né? Em meio a essas dificuldades, né? E que podem ser superficiais e subterrâneas. Porém, as superficiais, acredito que elas passam por várias modificações, inclusive, né, por questões de passar pela mão do homem. E as subterrâneas são aquelas mesmo que estão lá, é o reservatório que Deus deixou para a nossa sobrevivência.
onde eu não tiver mais onde encontrar, onde buscar, é dentro de mim. Não é no externo, é dentro de mim, única e exclusivamente, que eu vou encontrar essa fonte para então saciar toda essa necessidade que eu tenho, né, de vida, né, de brotar, de renascer, de emergir, né? Você vê que no final está dizendo que é o início de fonte durável de qualquer coisa, né? Então, a nossa base tem que estar bem, aquelas raízes da árvore, né? Tem que ir lá profundo, que a árvore ela vai na raiz, na superfície, um pouquinho abaixo, na camada, então ela não encontra água, cada vez mais ela vai se aprofundar para achar essa água lá mesmo, no profundo, para que ela então passe a sobreviver, desenvolver, né? Pode passar o próximo, ô Jaque? Tá indo. Bom, e aqui eu fiz algumas perguntas, né? Que se alguém quiser responder uma, duas, três ou todas, quem quiser fica à vontade. Como eu lido com esses desertos em minha vida? Com esses momentos difíceis que eu passo, né? Essas situações que me deixam me ver em um deserto, né? O que esses desertos estão querendo me dizer? Né? Ao passar por esse deserto, o que esse deserto está me mostrando? O que ele está me alertando, abrindo meus olhos? O que ele quer que eu enxergue? E dentro deste deserto, eu estando nele, sabendo então o que devo fazer, né? O que ele está me dizendo, qual o caminho que eu devo tomar? Para onde que eu devo seguir? Porque tem muito, você vê que assim, é uma figura do deserto que é areia, e não sei se vocês sabem, mas à medida com o vento elas mudam, né? De posição, de formas. Então nunca vai ser igual, né? Então assim, sempre quando a gente estiver achando que está naquele caminho, será que esse é o caminho certo? E onde é que eu busco essa ajuda necessária para passar por este deserto? Por esses desertos em minha vida? O Júlio quer falar, né? Uhum. Então, a primeira resposta ali, né? Como eu lido com os desertos em minha vida. Quando você colocou, Rosiane, essa questão, começou a ler essa questão, imediatamente me veio vamos dizer assim, um questionamento, talvez seja a palavra certa. A primeira coisa, eu preciso descobrir que eu estou passando por esse deserto. Eu preciso descobrir esse deserto em mim. Porque talvez se nós não falássemos no assunto hoje, se você não trouxesse esse assunto à colação hoje, eu talvez não fosse perceber a situação que eu estou vivenciando. Então, eu diria assim, olha, respondendo, é muito importante a interação, né? Momentos como esses que nós vivemos aqui, em que nós podemos interagir, falar deste ou daquele assunto, que vai despertar a nossa consciência para essa questão, lidar com esse nosso interior, com essa nossa intimidade, que às vezes nós não nos tocamos, não nos damos conta de que estamos passando por esse deserto. Tenho dito aí. Certo. Então, assim, a gente falando... Obrigada, Júlio. Que bom. A gente falando, né, como eu lido com os desertos em minha vida, né, que são os desertos, né? Que dos sofrimentos, dificuldades, a perda de uma pessoa querida, a perda de um emprego, né? A escassez, no caso, assim, a gente se vê numa escassez total de tudo. Que a gente se imagina, se a gente fechar os olhos agora e nos imaginarmos em meio a esse deserto que está este homem ali. Eu imagino ser um homem. É o sol, areia, vento, sem água, sem verde, sem uma sombra para eu me abrigar. E a gente se vê, em muitas das vezes, sempre, provavelmente, nessa situação de deserto em nossa vida. E o que esses desertos estão querendo nos dizer é que chegada a hora de assumirmos a posição do cristão ativo,
a posição daquele homem lá, que estava cavando, para que ele então encontrasse aquela água que saciaria a necessidade básica dele. Então, esse cristão ativo, que no momento de cavarmos, de mergulharmos, né, no mais profundo que eu puder, para que eu possa achar esse manancial divino que está dentro de mim, que só vou encontrar se eu realmente cavar. Neste caso, ele está naquela qualidade do deserto, né? Mais profunda e não superficial. Eu tenho que cavar, eu tenho que pegar a enxada. Você vê que ele continua suando em meio ao calor, né? Provavelmente com muitas roupas, né? Porque aquelas roupas eram a vestimenta da época e, obviamente, para proteger do sol, para não queimar a pele. E em nenhum momento ele desiste. Ele senta, ele pensa, meu braço está doendo, eu estou suando, eu não tenho água, minha boca está seca, mas eu tenho que chegar lá. E nenhuma dessas situações o desanimou. E quantas das vezes a gente desanima na primeira cavada, na primeira vez que a gente pega a enxada, percebe que a terra está muito seca, está muito dura, ou no deserto que a gente começa a cavar, obviamente cava, areia volta, ou seja, é como se a gente nunca conseguisse chegar ao final daquilo que a gente quer. E o caminho que eu tenho que tomar? Temos, no caso, que entrar neste deserto nosso, né? Percorrer essa grande viagem dentro de nós, né? Em busca da nossa reforma interior, da nossa reforma íntima, para aperfeiçoarmos a nossa comunhão com Deus. Para que então, essa questão do João, né? Que o João questionava, como que eu faço para então estreitar? Eu só vou conseguir estreitar a partir do momento em que eu me descubro, em que eu me percebo, em que eu limpo esta minha casa interior, né? E que mesmo que ela esteja despedaçada, quebrada, em ruínas, mas que eu possa ver ainda um potencial em mim para que eu possa reformar, reconstruir e renascer, né? E que nós tenhamos essa visão, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Se não, já que tu passa ao próximo. Eu estou aqui pensando, Rosiane, na dificuldade que é você cavar, né? Essa alegoria que você está usando é muito profunda, né? O cavar, ele requer, né, uma força interior muito grande. E sozinho, eu penso, né, quando a última pergunta lá, onde eu busco a ajuda necessária para passar por esse deserto? Então, é o precisar do outro, né, que seja lá qual for esse outro. Quando a Patrícia colocou no chat aí da nossa ajuda nesse momento, né, que ela tanto precisa, e o quanto nós somos importantes na vida dela nesse momento. Então, é esse cavar. É uma união de esforços, né? Você tem que sair em busca, né? Mas você precisa encontrar esse apoio, essa ajuda. E esse primeiro dentro de você que é o grande boom, né? A grande dificuldade, porque eu e o Júlio estamos vivendo uma situação da filha dele que eu estou aqui me perguntando quando é que ela vai ter forças para ouvir, né, tudo que o pai está falando para ela e ela sair disso. Na verdade, já que eu não sei, né, qual o assunto, né, mas na verdade você botou uma coisa aí, né, do que ela vai ouvir do que o pai quer dizer. Desculpe, né, eu entrar nesse meio, né, nessa intimidade. Eu externei o exemplo, mas sem... Sim. Não, mas aí eu estou buscando o exemplo para colocar para nós. Na verdade, a gente tem que ouvir a nós. A gente é que sabe o que é melhor. A gente é que sente. E a gente tem todas as respostas. Mas o problema é que a gente não quer segurar no capo dessa enxada com firmeza, porque dá calo, porque não sabemos, porque não buscamos essa ajuda da forma dos amigos,
né? E eu ainda falo mais, que essa ajuda necessária para passar por esse deserto é o Evangelho do Cristo. É o conhecimento do que é esse amor, do que é essa proteção, do que é esse Deus maravilhoso que sempre, sempre está conosco. Passar por esse deserto, embora a gente estejamos em meio a multidões, mas nos sentindo sozinho, a gente tem que saber que Deus está conosco. Falando uma história rapidinha, né? Deu uma história que o cara, aproveitando o ensejo, né, da questão do suicídio, o cara estava correndo para uma ponte para se jogar, chegando ao cume da ponte, e desesperado, e ele não via mais saída para nada, e ele, né, aquela coisa, e correndo e tal. Então ele chega em cima da ponte, no cume mesmo, e quando eu vejo muito essa cena assim na minha cabeça e deslancho ela assim. Quando ele para e que ele olha para baixo, ele primeiro tem medo, é inseguro, e ele pensa assim, será que eu vou conseguir? Mas o intento é maior do que aquela vontade de desistir. E muitas das vezes eu imagino de novo essa cena de que ele olha para um lado e olha para o outro. É como se ele dissesse assim, será que a ajuda vai chegar nesse último momento? E aí ele tenta, e quando ele olha assim do lado, logo para baixo, né, tinha um homem como se fosse uma praça em algum local, sem os braços e sem as pernas, ou seja, né, no ditado popular, um cotoco. E o cara estava lá se balançando, se balançando, se balançando. Ele olhou aquilo intrigado, continuou olhando e ficou pensando, caramba, cara maluco, eu tô aqui com as pernas, com os braços, com tudo perfeito, tô querendo me jogar, porque minha vida tá uma porcaria, tá tudo muito difícil. O cara ali, sem perna, sem braço, tá dançando. Ele, muito curioso, desceu. Olha como é que Deus usa das coisas mais, né, das situações mais oportunas. E ele desce, então, e vai perguntar. Pô, olha só, muito curioso, mas não falou que ia se suicidar. Por que você tá aí dançando, cara? Tu tá sem perna, sem braço? Ele falou, não, eu só tô me coçando. Ou seja, o que o cara achou que fosse uma lição de vida para ele, no sentido assim, o cara tá todo estrupiado e tá feliz, ele estava numa simplicidade somente coçando as costas. Então, muitas das vezes que a gente vê um problema muito grande, um deserto muito grande, que esse deserto infindável, que é essa areia que não para de se movimentar e de que a gente pisa e afunda, gente, é só a gente olhar para o lado, é só a gente olhar para dentro, é só a gente olhar para a simplicidade que é a nossa vida e conduzi-la da melhor maneira possível. Tem alguém para falar? Tem. Júlio primeiro, depois a Ana. Não, eu já falei. Ah, o Júlio já falou. Já falei. Ana, você. Ativa seu som. Dentro dessa questão que a Jaqueline colocou, onde eu busco a ajuda necessária para passar por esse deserto, primeiro você tem que reconhecer que existe um deserto. E não adianta muito você falar para a pessoa, né? A pessoa que tem que estar aberta, vamos colocar assim, de uma forma mais humilde para entender que ela precisa de ajuda. Você pode se colocar ali sempre à disposição para ajudar, mas enquanto ela não quiser aceitar a sua ajuda, ela não vai sair daquele lugar. Então, eu acho que o nosso papel é independente, aí eu já coloco como espírita, independente de qualquer coisa ou de qualquer pessoa, e é a questão que eu fiquei estudando depois da palestra que nós fizemos, né? Eu fiquei estudando mais ainda sobre essa questão de valores e pessoas. Então, às vezes, a gente tem que colocar os nossos valores num determinado ponto. Aí eu já digo que nós temos também várias questões que a gente quer resolver o problema do outro, e o problema do outro só vai ser resolvido quando o outro quiser que seja resolvido.
Então, nesse momento, a gente tem que colocar também a nossa humildade e a nossa oração à disposição das pessoas, para que elas consigam enxergar uma saída, para que elas consigam enxergar que tem pessoas que a amam, que querem ajudar, porque enquanto a pessoa não quiser, esse deserto vai acontecer sempre. Ela pode estar no meio de uma multidão que ela vai continuar se sentindo sozinha. Então, o importante, eu acredito, que seja nós nos colocarmos à disposição para ajudá-la. Eu acho que o caminho seria o melhor caminho, porque não tem como a gente passar ou que a nossa experiência vai influenciar a vida do outro. O outro precisa identificar isso. Certo, É isso. verdade. Maria Paula está com a mão levantada. Ativa seu som. Ativei. Boa noite. Prova disso que a Ana Cristina está falando, fortalecendo, né, concordando com o que ela está falando, que o lema do AA, dos Alcoólatras Anônimos, é: se você quer parar de beber, o problema é nosso. Se você quer continuar a beber, o problema é seu. Porque enquanto a pessoa não reconhece, né, precisa de ajuda, não adianta, de fato. Isso é verdade. A gente precisa pedir, né? Precisa buscar. Seja a ajuda que for, né? Porque é como foi falado, né? Que Deus envia, né? De alguma forma, essa ajuda para nós. Basta nós querermos e basta nós enxergarmos, né? E aceitarmos também. Jaque, você pode então compartilhar o outro? Então, gente, eu não sei quem é esse autor, o autor dessa frase, né? Mas eu achei bem interessante. Esse slide aí, dá para ver que há uma distorção, né? De mim, né? Do que eu vejo de mim, do que eu me enxergo, né? E ao mesmo tempo de que quando a gente coloca as mãos nos olhos desta forma, ou a gente não está querendo enxergar, ou a gente está querendo se proteger, a gente está querendo se esconder. Mas assim, ao passo que eu analisei como se não adianta, porque eu me escondo de mim, eu me escondo do outro, eu me protejo do outro, mas o que está dentro de mim, ele sobressai. Ele sobressai para mim, ele sobressai no trato que eu tenho comigo, no trato que eu tenho com o outro, né? Então, assim, e para Deus, então, nem se fala, que a gente nem precisa colocar a mão, né? Porque Deus nos enxerga dentro de nós. Então, está dizendo assim, né? Que o homem que aprende a administrar o seu interior é senhor de si mesmo, controlador do seu próprio caminho, sujeito e não objeto de sua vontade. Foi Mauri Rodrigues, eu não sei quem é esse autor, mas eu achei bem interessante. Dá para passar o próximo? Essa outra foi uma frase de Bezerra de Menezes, né? Que está dizendo exatamente que busquemos em nosso interior a qualidade melhor que possuímos. Aprendamos a garimpar o nosso melhor sentimento. Então, essa imagem, eu vi que, tipo, a pessoa está despedaçada. E ela continua na busca, mesmo ela estando em frangalhos. Ela tirou ali, foi tirando, e foi tirando, e foi buscando, e foi tirando. Eu vejo que ela tira de todos os lugares. E mesmo ela estando despedaçada, desfazendo, o vento levando, soprando, ela virando cinza, ela não deixa de tirar, de buscar, de tentar achar nela o que ela tem de melhor. E tem que ser assim. São exatamente a visão desses desertos, é isso. A gente se sente assim, quebrado, espedaçado,
totalmente desconfigurado. Mas que a gente não pode, gente, é deixar de acreditar. Acreditar em nós, acreditar nesse Deus que nos ama e mergulhar profundamente em busca desse manancial que existe no nosso íntimo, no nosso interior, de que ele nunca cessa. Mesmo que a gente se encontre na condição, na posição dessa figura, né? Paula quer falar. Ela pode concluir, se ela ainda estiver terminando. Não, pode falar, pode falar. Porque eu falei a respeito desse lema do AA, mas é muito importante, né, ressaltar que não é por isso que nós não temos que tentar socorrer, né? Porque, ao mesmo tempo, me veio hoje, eu estava ouvindo músicas do Carlinhos Conceição, e ele estava falando que ele, nessa casa onde ele foi, ele estava falando a música dele, Trabalhadores da Última Hora, né, muito linda essa música dele, e ele estava comentando que ele estava lá e, em dado momento, um psiquiatra o procurou, e eu não me lembrei qual foi o lugar que ele falou. Sei que no lugar tinha uma ponte. E o médico, quando soube que ele ia estar lá fazendo essa palestra, foi. E, tipo assim, o médico também já estava num momento muito difícil, porque apesar de ser psiquiatra, né, mas é muito difícil, às vezes, as situações que eles tentam ajudar de todas as formas e não conseguem. E o médico falou para ele, você está vendo aquela ponte ali? Em média, por mês, são 11 pessoas que se jogam dali. Aí ele comentou, hoje mesmo de manhã, não, essa semana já foram tantos, e hoje de manhã um já se jogou. E ele comentando, né, que, inclusive, uma dessas pessoas era um rapaz que trabalhava na casa espírita, envolvido na sopa, e ninguém dizia. E simplesmente ele chegou em casa, se pendurou numa corda e tentou se matar. Então, assim, nós estamos vivendo momentos muito difíceis, que então, o rapaz da sopa, eu fiquei pensando e fiquei assim, meu Deus, como a situação passa assim e a gente não perceber, e as pessoas que estão em volta não perceber, né? Deve ser muito difícil os trabalhadores que conviveram com ele, o sentimento que ficou, né? Por que que será que eu não vi um sinal? Eu não percebi alguma coisa? E como isso pode acontecer, né? Então, assim, nós temos que estar muito atento com o outro. Muito atento. Às vezes nós temos comportamentos ainda muito equivocados, né, que nós não damos conta, não valorizamos o trabalho do outro, não assim, estimulamos o suficiente o trabalho do outro, não sei, ou não socorremos, porque às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso comportamento, com a nossa forma de agir, com o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ser, que nós não paramos em momento nenhum para olhar mais atentamente aquele que está ao nosso lado, às vezes até um trabalhador de uma casa espírita, como foi o caso desse citado pelo Carlinhos Conceição, infelizmente. O psiquiatra, né, estava comentando com ele essas situações. Então, por que eu senti a necessidade de falar isso? Porque eu falei, claro, que se você quer parar de beber, o problema é nosso. Se você quer continuar a beber, o problema é seu. Mas isso não significa que se em algum momento nós vermos alguma possibilidade de socorrer essa pessoa, nós não devamos fazer isso. Sim, com certeza. Sempre, né? Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel no mundo, né? Ajudarmos uns aos outros. Sim. Gente, esse aí, então, é o último slide. E eu achei muito legal, porque como o tema fala, né, que é um mergulho no manancial do meu deserto interior, e é uma criança,
uma criança de short, né, caindo dentro d'água. Quantos de nós já fizemos isso, né? Eu já cansei de fazer e se brincar faço sempre, quando tem oportunidade, porque nós temos uma criança eterna, né, dentro da gente. E esses dedinhos enrugados, né? Então, assim, de estar tanto tempo ali, eu imagino que ele vai e volta, se joga, vai e volta, se joga, e numa felicidade total, né? E aí, eu coloquei esse pensamento aí para a gente poder refletir, né? É que quando mergulhado em suas profundezas, em busca do manancial divino, que estão armazenados na profundidade do ser, não terá mais escassez nesta caminhada pelo seu deserto interior, porque passa a levar consigo o seu manancial para onde quer que vá. Por saber que Deus é a nossa companhia nas intempéries da vida. Então, assim, esse manancial que a gente vai carregar conosco sempre vai ser essa felicidade que eu vejo aí nessa criança mergulhando ou numa poça ou num rio, mas essa coisa do ir e voltar, e se jogar e voltar, porque ele não vai sedentar somente a sede, mas ele vai lavar, ele vai limpar, ele vai nos hidratar de energia, de vida, né? Para que a gente, saciado, a gente possa nos melhorarmos, né? Nesse convívio conosco, no convívio com a sociedade, e que sejamos que nem aquela historinha daquela semente, que cada um de nós é essa pequena semente, né? E que a gente cai. Como caiu da mão da criança, a gente sempre vai estar caindo, ou seja, a gente vai estar sempre desencarnando e encarnando, seja lá em qual terra for, esperamos que seja na terra fértil, que sejamos como aquela semente, que a gente, em meio a essa insegurança, em meio a escassez, a gente possa mergulhar dentro de si mesmo, dentro de nós mesmos, e fincando nossas raízes profundas, a gente possa alcançar esses mananciais e possamos ser fonte de água viva, não só para nós, mas para todo aquele, inclusive esse que a Ana falou, né? Do que precisa, né? Nós sejamos no caminho de cada um. Aí eu queria pedir, o Jaque, para você colocar a música, e depois da música vem a prece, tá, Jana? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa. É o vídeo, né? De Jardim Florido, não é isso? Isso. E depois a gente finaliza com a prece. Deserto Florido. Falei jardim. Deserto. Eu botei errado. O deserto do Atacama, no Chile, é o mais árido e alto do mundo. É também o lugar na Terra que passou mais tempo sem chuvas, sendo registrados 400 anos sem uma gota d'água do céu. Atualmente, ele pode ficar anos e mais anos sem qualquer precipitação atmosférica. Porém, de tempos em tempos, um fenômeno muito interessante acontece. O milagre da floração do deserto é possível de se ver muito raramente, pois depende necessariamente da chuva caída nos meses do verão. Suficientes quantidades de água permitem que as sementes que estavam adormecidas no seco deserto possam despertar para voltar à vida e florescer por um curto espaço de tempo na primavera. São mais de 200 tipos de flores, cores mil, um desabrochar belíssimo e inesperado em meio a terras tão áridas. Quando o deserto revive e floresce,
surge uma panorâmica maravilhosa. É a oportunidade de desfrutar a singeleza das flores que cobrem as planícies e gloriosamente contrastam com as montanhas que as rodeiam. Só é possível desfrutar desse milagre do deserto em alguns anos e por pouco tempo, desde fins de agosto até o meio de outubro. As sementes, que ficam adormecidas por muitos anos, estão especialmente adaptadas para essas condições extremas. E assim, podem voltar à vida pelas chuvas que as acordam, convertendo o deserto numa pintura multicor. Os chilenos conhecem esse fenômeno como deserto florido. O ser humano também é capaz de florescer, mesmo após anos de estiagem íntima. As sementes do potencial evolutivo jazem dormentes, mas vivas, no âmago da alma. Almas secas, almas aparentemente sem esperança de flor, virão a desabrochar um dia, quando a chuva do entendimento, a chuva da renovação as fizer despertar. Não há caso perdido para o Criador. Mesmo os espíritos mais relutantes, que na agonia e tristeza profundas ousam fazer frente ao bem, negando o Criador e o amor, mesmo esses irão germinar. Chegará o tempo em que perceberão que o mal, a revolta, a vingança, não lhes traz felicidade alguma. Chegará o tempo em que, regados pelas chuvas contínuas do amor dos que estão ao seu lado, render-se-ão ao bem renovador. Cada um tem seu tempo. Cada um desperta quando está preparado para despertar. Porém, recordemos que as sementes ocultas estão lá, aguardando ansiosamente o momento de sair da terra árida, aguardando o instante de respirar o ar puro de uma nova vida. Todos temos jeito. Todos somos deuses potenciais. Deus nos fez todos assim, sem exceção. Quem escolhe o momento de desabrochar somos nós. Chegará o tempo em que veremos o deserto do planeta Terra, ainda tão sofrido, tão seco, florescente por completo. Seremos nós, espíritos bons, que modificaremos a paisagem deste planeta, passando a chamá-lo de Terra Florida. É assim, Jesus. Nesse momento, vamos fazer um mergulho, fechar os nossos olhos, sentir cada fibra do nosso ser. Vamos mergulhar como se estivéssemos num abismo, numa cachoeira bem alta. No alto de nossa cabeça, da nossa fronte, como se for uma cachoeira muito alta. E vamos nos jogar sem medo, sem receio, sem sustos, com a certeza de que não estamos sós. Deixar o nosso corpo, os nossos corpos, projetarem-se para frente, com a certeza de que vamos estar nos braços do Pai, daquele que tudo criou, do Senhor dos mundos, o Senhor de toda a criação, o Senhor que nos envolve. É esse hálito divino que nos envolve a cada instante.
Engolfados que estamos do mundo mundano, muitas vezes não percebemos o quanto somos cuidados, amados, envolvidos, alimentados pelo hálito de Jesus, aquele que foi o médium de Deus na terra, aquele que foi, é e será sempre o nosso guia, o nosso companheiro. Estamos em suas mãos, nada fica alheio à sua atenção. Nenhuma folha cai sem que Deus saiba o porquê. Então, meus amigos, nesse momento, estamos nos braços de Deus, envolvidos pelo amor de Jesus, que é aquele amigo e irmão tão maravilhoso, e que nesse momento que nos abraça e que nos segura dessa queda, onde nós demonstramos a nossa confiança no amor divino, em que tudo vai passar, que tudo já está passando, seja qual forem as circunstâncias, é que nós podemos entregar a nossa semente nas mãos de Jesus, para que nós possamos florescer no meio a tantas adversidades, a esse deserto que somos dentro de nós, mas que também temos um manancial. Então, abramos os olhos da alma, abramos os nossos corações para entregar a Jesus aquilo que Ele espera há tanto tempo. A nossa confiança firme, segura, que a espiritualidade amiga, Dr. Bezerra de Menezes, com toda a sua falange de amigos tão devotados no bem, possam nos envolver, nos aliviar o coração doído e dorido de tantas dores, de tantos irmãos sofrendo, como uma pedra caindo no meio do rio e reverbera. O sofrimento de cada irmão também reverbera até nós. Por isso lhe pedimos, Jesus, abraçados em seu colo, pedimos por cada um dos nossos irmãos que sofrem todas as perdas. Não precisamos saber, porque cada um de nós perdemos a cada instante também. Então, com essa luz que nos envolve, nos ilumina o ser, nós vamos entregar em suas mãos a nossa confiança mais profunda, com a certeza de que estamos íntimos com Deus, a ponto de nos entregar completamente aos seus desígnios. Obrigada, Senhor, por nos assistir tão de perto. Fica conosco em cada instante de nossas vidas, porque nesse momento necessitamos demais. Mas estamos certos da nossa vitória porque estamos ao seu lado e em suas mãos. Obrigada, Senhor, por essa palestra tão necessária e tão maravilhosa. Esses irmãos tão queridos, que foi o presente da pandemia para mim e para tantos. Obrigada, Senhor, por simplesmente existir em nossas vidas. Muito obrigada, graças a Deus. Pessoal, eu queria que a gente também colocasse nas nossas vibrações, antes da gente dormir, né? Os nossos amigos André e Tereza,
encontram-se adoentados, problemas seríssimos, né? A Teresa de coluna, o André também. O André esteve internado essa semana. Então, hoje ele já está em casa, mas não está sentindo a perna, aí vai ser caso de cirurgia, né? Talvez, né, Patrícia? Então, a gente precisa vibrar muito com eles, né? Por eles. Então, que a gente os coloque nas nossas orações, tá bom? Sim. Tá bom. Rosiane, eu estou aqui me derramando, me desfazendo. Quero te parabenizar do início ao fim. Obrigada. Eu vou encerrar aqui a gravação.